meditar em nome de Jesus. Saber que o Senhor é bom, que o Senhor faz as suas maravilhas. A irmã dizia, eu trouxe uma mentira, é Deus que mandou eles. Eu fui para pegar o pastor Edilson, o irmão Márcio, quando chegava lá, estava a família toda dele, e glória a Deus por isso. Alegra mesmo, porque a gente vê que tem pessoas que apoiam a gente estar fazendo uma obra do Senhor, né? Realmente está muito bom mesmo, irmãos, que as pessoas, elas têm um sentimento por aquilo que Deus está fazendo. E vim para glorificar o Senhor, para agradecer a Deus, né? Faz tempo que eu não vejo o Elielson com tamanha autoridade falando da parte do Senhor, mesmo pela pouca oportunidade que ele tem. Às vezes ele sobe lá em cima, fica meio receoso, e aqui ele veio com autoridade, falando com a alegria do Senhor, né? Não faz de começar a falar que ela e tirar até o microfone dela, brincadeira. Mas como eu dizia aqui antes de entrar na palavra, foi uma obra na qual o Senhor Jesus fez esse lugar, e sabendo do que era, né, e daquilo que Deus vai fazer sobre esse lugar aqui, eu sou muito grato a Deus, porque eu não olho para o agora, eu olho pelo amanhã que Deus está fazendo. Glória a Deus. Sabe, crescer firme, crescer na presença de Deus, crescer confiante no Senhor. Isso é uma coisa que o Espírito Santo de Deus põe em nós, né? São coisas que nós adquirimos ou conquistamos, são coisas que o Espírito Santo de Deus coloca em nossa vida. Então é algo que a sabedoria de Deus é algo que edifica o nosso coração. A sabedoria de Deus é algo que nos dá um entendimento para chegarmos daquilo que Deus quer, né? Agora eu convido os irmãos em abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 3. Onde Salomão, um sonho, Deus falou com ele, pedindo o que ele queria. Olha, são para poucos um privilégio desse, de Deus chegar sobre você e dizer assim: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça para você? E ele, em sonho, ele pediu sabedoria a Deus. E Deus já sabia o que precisava para Salomão. Não olhando o que ele possa ter feito lá na frente, mas olhando para aquilo que Deus nos dá, para aquilo que Deus nos prepara. Então a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 3, 16, fala assim: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e puseram perante ele. Disse uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que no terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntos. Estranho, nenhuma estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitaram sobre ela. Levantando-se à meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar
de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era filho que eu havia dito. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo eu, meu filho, e tenho o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Assim faltaram perante ao rei. Falaram perante ao rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho morto é este. Outro diz: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. E disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai-me a metade de uma metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho? E disse: ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porque ao outro dizia: nem teu, nem meu seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Amém? Louvado seja Deus. Aqui nós vemos uma causa que veio diante do rei e precisava ser julgada, de uma mãe que, ao dormir em cima do seu filho, a sufocou pelo seu seio, e a outra, ao dormir, caiu sobre o sono e não percebeu, e veio a mudança, de tirar um com a vida e entrar a morte, daquele que estava perdido ganhar a vida. E ali a gente vê uma grande trapaça, da parte de uma para com a outra, sendo caminhando, morando junto, e a gente começa a ver daquilo que Deus já estava preparando diante de Saul. Então, diante daquilo que nós precisamos tomarmos decisões, buscarmos respostas, buscarmos algo da parte de Deus, o Senhor, primeiramente Ele vai nos prepararmos para podermos ouvirmos, para podermos compreender daquilo que Deus quer fazer. Não se chega de qualquer maneira uma resposta e não vem sobre nós daquilo que nós não estávamos esperando, porque sabemos que Deus é um Deus que prepara todas as coisas e nos dá uma sabedoria grandiosa dos céus para que caminhamos firme daquilo que Deus quer. E ali uma mulher queria uma vingança por ela ter perdido o seu filho, a outra também, por estar junto com ela, deveria ter o direito de perder o filho, para que a alegria de uma não fosse a tristeza da outra. E às vezes das coisas que a gente vemos, nós nos entristecemos, queremos pararmos, queremos desistirmos, porque não sabemos discernir daquilo que Deus quer fazer. Nós não compreendemos daquilo que Deus tem para fazer. Isso é mais fácil se eu estou na pior, que o irmão também às vezes fique na pior comigo, que ele venha sentir o que eu sinto, que ele venha passar pelo mesmo momento que eu estou passando. Então, daquilo que nós perdemos às vezes, ou aquilo que acontece sobre a nossa vida, nós às vezes, não que nós desejamos mal a alguém, mas nós gostamos de nos apresentarmos que estamos passando por certos momentos que não sabemos como resolver, que nós não sabemos como agir, que nós não temos a sabedoria para resolvermos as situações.
nós deixamos elas vir sobre nós, mas do que Deus quer fazer, no que Deus tem preparado para mim passar por ela, para mim caminhar sobre ela, para mim compreender de Deus aquilo que Ele quer fazer. E alguém tinha que decidir, alguém tinha que resolver, porque não poderia ser resolvido de qualquer maneira, de qualquer forma, não poderia fazer uma troca injusta ou justa, quem estava certo ou quem estava errado, mas precisava de uma resposta, precisava de algo que viesse ao encontro do rei, para que se tornasse verdadeiro aquilo que estava sendo apresentado, daquilo que se coloca diante do altar de Deus, daquilo que se leva diante do Senhor. Nós temos que compreendermos entre nós a nossa sinceridade diante de Deus, daquilo que precisamos entregar a Deus, não porque aquilo possa me amedrontar, por aquilo que possa me envergonhar, ou por aquilo que possa me dar dor ao meu coração, então eu não posso fazer, eu vou fugir, eu vou sair, eu vou abandonar, eu vou me entristecer diante das coisas. Irmãos, diante daquilo que nós colocamos diante de Deus, nós temos que aprender o tempo de esperar do Senhor, saber que Deus é um Deus que trabalha nas nossas causas. Nós passamos por certas coisas que nós não compreendemos porque passamos aquilo, porque está vindo algo tão assustador, né? Algo que vem nos amedrontar. E aí a gente começa a olhar, a gente começa a falar com o Senhor, a gente começa a apresentar a Deus, porque diante dos nossos olhos nós queremos uma solução, mas diante dos olhos do Senhor Ele quer te responder algo muito maior do que você não via. Deus quer falar diante de você coisa que você não compreendia, para que quando Deus se apresentar diante de vós, você tenha a sabedoria dos céus e reconhecer a voz do teu Senhor, ouvir a voz daquilo que Deus está falando com você, para você compreender, para você caminhar daquilo que Deus quer fazer. E ali nós vimos uma mulher que procurava para ela a solução, mas a solução da causa, uma tinha perca e a outra tinha o seu filho. Ela tinha certeza, ela tinha o sinal, ela conhecia. Qual mãe não conhece o seu filho? Qual mãe não conhece as marquinhas que está sobre o seu filho? Qual mãe, vendo o seu filho não amamentar, já conhece até a sua sugada? E ali, aquela mãe, ela sabia, ela conhecia o seu filho, ela tinha certeza daquela criança ser o seu filho, mas a outra, por ter perdido, aleluia, por ser uma mãe desleixada, uma mãe despreocupada, porque a atitude dela era para que viesse diante daquela situação, que matasse a criança, que pudesse dividir, já que não é para mim, então não é para você também. Mas tem dono, mas tem um dono, tem uma lei, tem um Senhor, tem algo que faz a justiça, tem algo que vai dizer a verdade, tem algo que vai revelar diante daquilo que passa, diante daquilo que passamos. Não adiantamos nós queremos olhar, aleluia, o porquê aconteceu, por que aquela criança morreu, porque eu esqueci de dormir em cima dela, porque eu estava cansado, porque eu bebia, porque eu fumava, porque eu terminei meu casamento. Então são um monte de coisas que nós vamos colocando e pesando sobre a nossa vida, mas não vemos daquilo que Deus quer fazer. Aleluia! Daquilo que Deus quer trabalhar, daquilo que Deus quer preparar. Então nós pedimos a Deus fé. Nós pedimos Deus fé. Senhor, me acrescente mais fé para que eu possa continuar caminhando. Senhor, acrescenta na minha vida mais tempo para poder estar te adorando.
Aleluia, glória a Deus. Mas aí, eu vou pedindo as coisas de Deus, eu vou querendo me encher dos talentos de Deus. A fé é um dom de Deus, e a fé, vamos dizer assim, uma fé mal exercida vai trazer consequências. Uma fé sem sabedoria vai trazer um impulso da vida. Eu vou fazer, vai acontecer, pela fé eu tenho certeza. E aí a gente começa a ver a forma que Deus vai nos levando a esse entendimento, a esta comunhão com o Senhor, a esse momento de estarmos com Deus, sabe, de se apresentarmos ao Senhor, de se colocarmos diante de Deus com a nossa sinceridade, a nossa verdade, o nosso jeito de ser. Aleluia. Se eu sou uma pessoa agressiva, eu vou falar diante de Deus do meu modo agressivo. Se eu sou uma pessoa calma, eu vou falar diante de Deus com a minha calma, e Deus vai me tratar conforme Ele me quer, da forma que eu tenho que ser para com Deus, da forma que Deus vai trabalhar nesse ministério, da forma que Ele quer. Aleluia. Se nós acharmos estratégias, nós vamos querer fazer e copiar coisas que as pessoas fazem, e não fazemos aquilo que Deus quer que faz. Uma queria acusar, e a outra queria defender o seu filho. Ela não queria que condenasse o seu filho, mas que salvasse o seu filho, mesmo que ela não precisasse dele. Algo dela, precioso, é meu, o Senhor me deu. O dela foi, mas o meu permanece. E aí ele falava minhas palavras. Se o Senhor quer dividir, então divide e faça a sua justiça. Mas que justiça é essa? Seria a justiça do homem? Seria a vingança? O prazer de simplesmente eu decidir uma causa? Tinha que ter sabedoria de Deus, tinha que ter a unção de Deus, para que tivesse algo que viesse com certeza, que viesse preencher, que pudesse entristecer um, mas que alegrasse o outro. Porque era o quê? O que era justo, o que era de Deus. Então aquilo que é de Deus para acontecer na sua vida, isso vai acontecer, porque é de Deus, porque é permissão de Deus para acontecer. Não é para simplesmente olharmos e dizermos que está tudo acabado. Senhor, pode destruir, Senhor. Senhor, pode levar todo mundo embora, Senhor. Porta de igreja tem em todo lugar. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, irmão. Dentro de nós tem o ministério do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aonde tem esse ministério do Senhor Jesus, tem vidas, tem almas, tem um tratar em mim, tem um tratar em você, tem um trabalhar de Deus, tem um crescimento do Senhor, tem a bondade de Deus. Não, aquilo que nós não compreendemos, não cabe a nós queremos enterrar, queremos desfazer, queremos desanimar. Daquilo que nós não entendemos, nós glorificamos ao Senhor, nós louvamos a Deus. Deixa Deus te fazer a obra, deixa o Espírito Santo de Deus mover daquilo que você não entendia. Irmãos, situações são coisas que vêm para nos amadurecer. O rei precisava começar a exercer daquilo que Deus tem que dar para ele, daquilo que ele foi chamado. Ele precisava aprender a exercer a sua vocação, o seu talento, daquilo que Deus tem chamado você para fazer. Aleluia.
Deus vai te dar estratégia para você fazer. Como conduzir uma família, como conduzir um filho, como conduzir um trabalho, como conduzir a obra de Deus. São algo que Deus vai acrescentar sobre nós, algo que Deus vai pôr sobre sua vida. Aleluia. Às vezes nós nos olhamos e às vezes nós não acreditamos, não valorizamos, não achamos que podemos fazer algo grandioso para Deus, e sabemos que daquilo que Deus nos capacita a fazer, vem a perfeição do Senhor, vem a graça de Deus, vem o amor do Senhor, aleluia, para que nós caminhamos confiante daquilo que somos para Deus, daquilo que é de Deus para conosco, para vivermos daquilo que o Senhor tem preparado. Aleluia. Então, meu irmão, daquilo que você, aleluia, tem buscado da parte de Deus, hoje é um dia que você tem que colocar diante do Senhor, aleluia, você se apresentar diante de Deus. Eu não sei qual é a sua visão, eu não sei qual é o seu entendimento, eu não sei daquilo que o Senhor quer trabalhar na sua vida, mas eu quero acrescentar em você nesta noite, que Deus tem algo maravilhoso para pôr sobre você, para que você veja da parte de Deus aquilo que Ele tem para fazer, que você não venha se assustar, que não venha temer, que não venha achar que vão acusar, que vão tirar de você, mas eu quero dizer para você que Deus vai acrescentar a justiça dele e vai mudar a história daquilo que está sobre a tua vida. Aleluia. Aquela mulher, ela achou que ela teria perdido o seu filho, mas ali Salomão, na sabedoria de Deus, viu a resposta do Senhor, e ali mudou a história daquela mãe, aleluia, daquela que perdeu, passou a ter as consequências da sua perca, mas aquela que tinha o seu cuidado, aleluia, Deus permaneceu abençoando, porque a vida daquela criança não voltaria mais, e mais a vida daquela que sobreviveu, ela passou com as coisas maiores de Deus, passou a ter o sustento de Deus, passou a ter a resposta do Senhor. Então, diante daquilo que nós começamos a ver da parte do Senhor, nós temos que crer, irmãos, que Deus está fazendo algo grandioso ao nosso trabalho, à nossa vida, à nossa família, ao nosso entendimento, porque Deus não vai deixarmos nós desamparados, Deus não vai dar um esquecimento em nós, Deus não vai nos julgarmos e colocarmos nós como nada, aleluia, e prevalecer o inimigo, aleluia. Deus vai prevalecer a sua vida, aleluia. Diga assim: Deus vai prevalecer a minha vida na sua presença, aleluia, aleluia. Você tem algo, meu irmão, marcado de Deus, você tem uma história, você tem um momento, Aleluia. Imagine alguém querendo tomar algo que é seu. Mas eu não quero dizer coisas materiais, não. Isso aí você perde, ganha. Isso aí é, sabe, você perde hoje, amanhã ganha. Mas você perder algo que tem vida, que tem desejo, que tem alegria, que tem sonhos. Essa criança, mas qual mãe não planeja um sonho para um filho? Imagina ser um doutor, uma doutora, um advogado, um médico, um engenheiro. De repente, algo é tirado, vai para ser julgado. Mas é meu, Senhor, meu sonho, Senhor, e as suas promessas, ó Deus, e aquilo que tem falado, Pai. Ó Senhor, me perdoa se eu era um preguiçoso, se eu era um mentiroso, se eu era um cara que não queria nada com nada.
Se eu não queria saber, não me preocupava com ninguém. Quantas pessoas se transformam por algo que eles se apegam? Quantos querem mudar? Arruma uma namorada, casa, muda a atitude, muda os pensamentos, começa a agir, começa a se preocupar com o lar, começa a se preocupar com os problemas, aí quer mudar. Nunca gostei de trabalhar, mas agora eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a família. Não estou dizendo isso só para o homem, não. Que hoje mudou muitas coisas. Antigamente a mulher era prendada para cuidar, para aprender a cuidar do lar, aprender a fazer enxoval, né? Aprender a ser uma boa dona de casa. E aí você vai vendo as coisas mudando, as coisas se dividindo. Vamos rachar, mulher, a despesa, eu e você. É assim. Hoje todos trabalham porque precisam. E ali vamos conquistando as coisas, vamos adquirindo bens. Mas chega um momento, irmãos, que se você olhar bem, se você for uma pessoa muito econômica, pelo trabalho, você consegue juntar bastante coisa, vai conquistando bastante coisa, enquanto está tudo bem. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, naquilo que está tudo bem, parece que precisa ser mexido, porque eu estou me acomodando. Porque eu estou me acomodando. E naquilo que nós vamos nos acomodando, se torna prático, se torna fácil. E para poder enxergar as coisas maiores de Deus, Deus precisa mexer, Deus precisa trabalhar. Se nós pararmos apenas numa visão só, nós não vamos enxergar as outras de Deus. Por isso que nós somos um diferente do outro. Ninguém aqui é igualzinho, não é igual um robô. Aperta a tecla tal, todo mundo vai fazer igual. Se apertar um botão, se apagar uma luz, um pode olhar, o outro não pode olhar, o outro pode fechar o olho, o outro pode glorificar, pode falar que é um sinal de Deus. E cada um vai enxergar de uma forma, vai começar a ver daquilo que Deus está querendo. Então, daquilo que o Senhor quer fazer sobre nós, é algo que nós precisamos compreender e viver, e a se alegrar na presença do Senhor, diante daquilo que Ele é.